Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos, todas e todos, pelo facto de nos podermos reunir por esta via. Temos que nos habituar, provavelmente, a ter que fazer muitas iniciativas desta maneira. Agora, é revelador que esta crise sanitária que estamos a viver nos tenha obrigado a utilizar ferramentas que nós sabíamos que tínhamos à disposição, mas que não sabíamos que dominávamos tão bem. E o facto de estarmos aqui a falar desta maneira, com as nossas caras e o som, como se estivéssemos, não é como se estivéssemos próximos fisicamente uns dos outros, mas que revela a nossa capacidade de adaptação, portanto, à nova situação. Bem-vindos. Este é o primeiro de um número muito significativo de webinar que a APDA decidiu lançar e realizar neste segundo semestre do ano 2020, para, de certo modo, compensar o facto de os encontros, os seminários, as iniciativas muito diversas que nós realizamos presencialmente por todo o país, pelas razões que todos sabem, não podem ser realizadas presencialmente. Tínhamos um programa, um plano de atividades com um programa de realizações muito intenso, em que uma das realizações era também levada a cabo pela Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental da APDA, coordenada pela Teresa Fernandes. Pronto, estamos a fazer com todas as outras comissões especializadas o mesmo que estamos aqui a fazer hoje convosco. Na próxima semana haverá uma outra iniciativa e haverá semanas onde haverá 2 ou 3 iniciativas. Bom, este modo de trabalhar para nós, a PDA, já não é novo. Fomos-nos adaptando progressivamente a trabalhar desta maneira, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. A nível nacional, nós temos 14 comissões especializadas, grupos de trabalho e o núcleo dos jovens profissionais da água, que têm no seu seio a trabalhar muita gente. Algumas dessas comissões têm mais de 20 pessoas. E era humanamente impossível que as suas reuniões se fizessem sempre na sede da APDA, que é exígua, portanto, para acolher iniciativas destas, de modo que tivemos que atualizar os nossos meios tecnológicos para que pudessem todos entrar e participar nas reuniões, estivessem onde estivessem, desde Ponta Delgada a Viana do Castelo, desde Bragança, portanto, a Portimão, portanto, passando por Lisboa e pelos outros. Por outro lado, a nossa participação no Conselho Mundial da Água desde novembro de 2018, para a qual eu fui eleito para o Conselho de Governadores, e para o Bureau, obriga a que as reuniões do Bureau, quando não estamos reunidos nas reuniões dos Conselhos de Governadores, onde nos reunimos todos, sejam feitas também por teleconferência. Nós temos membros do Bureau desde o Brasil ao México, a Lisboa, Marselha, Istambul, Rabat, Pequim. E é extraordinariamente estimulante verificar que de 3 em 3 semanas estou aqui sentado e tenho os meus colegas desde o Brasil ao México até Pequim, uns que estão a levantar no Brasil e outros que estão a deitar em Pequim, e estamos todos a trabalhar. E a trabalhar, portanto, in time. Portanto, pronto. Agradecer novamente a vossa disponibilidade para esta realização. Interessante ser no Dia Mundial dos Oceanos. Nós celebramos o Dia Mundial do Ambiente no passado dia 5, com algumas iniciativas. Nós fizemos sair o nosso APDA News, em que tive a oportunidade de escrever uma mensagem relativamente
ao que está a passar de uma forma muito sintética, e particularmente chamar a atenção para um facto que às vezes passa despercebido, e passa despercebido no ruído da comunicação que, enfim, que está hoje obviamente muito mais focada na pandemia, mas anteriormente também não estava suficientemente focada nas questões ambientais, do meu ponto de vista, particularmente a comunicação social portuguesa. E é, para já, um tópico que lanço à Teresa como coordenadora da nossa comissão, para estarmos atentos a isso. O nosso sentimento é que, como alguém me dizia de uma forma um bocado até ostensiva, quando a realização do nosso ENEG em Ilhavo, em novembro passado, que teve uma participação de 1000 pessoas e estávamos a discutir, a iniciar o debate sobre as estratégias para a água em Portugal na próxima década, houve alguns órgãos de comunicação social, alguns até com responsabilidade pública muito significativa, que entenderam que uma realização destas, que tinha convidados estrangeiros ao mais alto nível, não tinha interesse editorial. Bom, enfim, como diria o meu amigo António Guterres, pá, é a vida. E, portanto, como é a vida, vamos a ela. Portanto, não é? E vamos a ela com os meios que a gente pode mobilizar para esse fim. Hoje é um tema muito interessante, que, parecendo que não diz diretamente, não tem nada diretamente a ver com a atividade da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, não é verdade. Tem muito a ver. E certamente, quando da intervenção da Sara Duarte, perceberão bem como é que tem a ver a importância, por exemplo, de uma gestão de águas residuais ou de reutilização de águas residuais através da forma como a Água Tejo Atlântico faz e outras fazem pelo país fora, tem tudo a ver, portanto, com os oceanos. Nós, se não tivesse havido esta circunstância extraordinária que estamos a viver, estaríamos nestes dias, tínhamos tido nestes dias em Lisboa a Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, na qual, portanto, nós iríamos participar. Eu iria participar, portanto, na mesa redonda sobre Freshwater Oceans and Interlinkage. Iria participar nesta mesa redonda. Enfim, que foi adiada para data, portanto, a definir. Por outro lado, quando nós falamos de água, e água, neste caso, para ser como matéria-prima para os serviços de água, estamos a falar em todo o ciclo hidrológico. Nós na PDA não fazemos só, digamos, nós não trabalhamos só sobre a estrita parcela do que tem a ver com os serviços de água. Não, tudo o que se passa a montante, ou seja, origens de água, recursos hídricos e sua respectiva gestão, nos interessa. Nos interessa porque essa é a matéria-prima, portanto, com que nós lidamos para que os serviços de água possam funcionar. Tudo o que se passa a jusante, qualidade das massas de água, sejam massas de água, portanto, de origem de groundwater, portanto, de origem subterrânea, sejam massas de água, portanto, das águas superficiais dos nossos rios, seja dos oceanos, também tudo nos interessa. Ou seja, tudo tem importância, porque tudo está ligado, portanto, estão ligadas entre si. Só 2 tópicos para terminar. Tudo o que tem a ver com a gestão dos oceanos, e isso é patente em algumas considerações e desenvolvimento de estratégias mais recentes, incluindo o nosso Ministro do Mar, que é um especialista nestas áreas, o professor Ricardo Serrão Santos, tem a ver com tudo. E tem a ver com um tópico que nos interessa particularmente nos dias que estamos a viver, que é a Estratégia Europeia para a Biodiversidade. A Estratégia Europeia para a Biodiversidade, onde, portanto, na qual Portugal está envolvido, Portugal tem uma meta de poder contribuir para a proteção dos mares até uma percentagem de 30%. A meta para 2020, isso até 2030. Em Portugal, neste momento, a meta que ainda conseguimos atingir é de 14%, é de 7%,
e, em geral, é de 14%. Tem muito a ver, temos muito a fazer, portanto, nesta área da estratégia europeia para a biodiversidade. E para a biodiversidade, particularmente para a biodiversidade marinha. Porquê? Porque, e a biodiversidade em geral. Porquê? Porque, se bem têm notado, há dias uma notável entrevista que o professor Miguel Bastos Araújo, Prémio Pessoa em 2018, professor na Universidade de Madrid e na Universidade de Évora, disse uma coisa numa entrevista que deu ao Expresso que é absolutamente central. É que sintetizou a importância de o nosso approach, a nossa forma de encarar todos estes aspectos que se relacionam com a utilização da água nas suas diversas versões, e a sua relação tem uma relação muito mais direta do que possamos pensar, exatamente com o que estávamos a falar, com o que estava a falar, a biodiversidade, com o clima e a propagação das pandemias. E só por isto, à medida que a biodiversidade vai diminuindo, que se vai reduzindo, e tem-se reduzindo significativamente. Todas as semanas nós temos uma nova informação sobre espécies que deixaram de existir, seja de natureza microscópica, seja de natureza sejam micro-organismos, sejam espécies de maior dimensão, estão a desaparecer. E, portanto, tendo vindo a desaparecer de uma forma significativa a biodiversidade em todo o mundo, tem aumentado exponencialmente todas as possibilidades e as probabilidades de nós termos pandemias como esta. E outras que poderemos vir a ter, portanto, no futuro. E a probabilidade da ocorrência, portanto, deste tipo de pandemias, portanto, que são a passagem direta, portanto, de um vírus de um animal para o ser humano, aumenta significativamente à medida que diminuem aquilo que nós poderíamos chamar os efeitos tampão, que uma biodiversidade bem diversa, passo o pleonasmo, criaria, portanto, em princípio, para que eles não atingissem tão diretamente e tão violentamente, desta maneira tão brutal, portanto, a condição humana. E, portanto, a interlinkage, portanto, a interligação, portanto, entre todos estes aspectos que acabei de referir, são por demais evidentes. Daí, portanto, ter todo o interesse esta nossa discussão de hoje e as suas relações com não só o tempo que vivemos, que políticas devem ou não devem ser desenvolvidas, quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer a nível internacional, para proteger os oceanos. Já nem falo, portanto, na questão mais, digamos, mediática, que tem ocupado muito a nossa atenção e a atenção da comunicação social nestes últimos tempos, que é o problema dos plásticos. O problema dos plásticos, que é, de facto, um efeito absolutamente devastador da sociedade do excesso, portanto, e do descontrole em que temos vivido. Lembro-me que quando lançámos a Valor Sul, nos anos 90, na área metropolitana de Lisboa, e lançámos um sistema integrado de tratamento e reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos. Nós lançámos um projeto integrado onde todas essas fileiras eram fileiras que se deveriam desenvolver de uma forma proativa para ter, com metas muito bem fixadas para a reutilização de todos esses materiais, incluindo os plásticos. Ora, infelizmente, nenhuma dessas metas se cumpriu e o completo descontrole, portanto, em que neste momento nós vivemos relativamente à questão do plástico, coloca-nos problemas seríssimos, particularmente nos mares, nos oceanos. O que vemos no Mediterrâneo é absolutamente aterrador, portanto, relativamente à situação que estamos a viver, e vamos ver se nós aprendemos, quando falo em todos, falo da sociedade em geral, a nível nacional e internacional, aprende, e se conseguimos mudar significativamente o nosso modo de ver, o nosso modo de viver, no sentido de vivermos melhor, mais articulados, portanto, com aquilo que são a fonte de recursos inesgotáveis
como é, por exemplo, são os oceanos, a nossa plataforma continental, que tem recursos extraordinários. Nem falo agora, digamos, nas questões de natureza económica e política que estão envolvidos com essa possibilidade da nossa plataforma continental se estender até aos Açores, da maneira que nós conhecemos, só que acho que é uma oportunidade, e uma oportunidade única, que o país tem e que a Europa tem, de ser proativa no sentido de poder retirar daí todas as vantagens de natureza económica, de natureza ambiental e também de forma a encontrar novas formas e novos modos que as riquezas que essa plataforma continental, portanto, nos possibilita, possam ser usados, portanto, a favor de um futuro mais sustentável e de um futuro onde efetivamente possamos não estar ao abrigo destas pandemias e de outras, que não estaremos, com certeza. Agora, temos é que, e com isto terminava, ter presente dois princípios fundamentais. Nós costumamos dizer que a ciência é um pilar fundamental para uma boa governança da água. É o artigo 8º, o capítulo 8º, o princípio 8 dos princípios da boa governança da OCDE, que estão em vigor desde 2015, na elaboração dos quais eu e o professor Nunes Correia participamos no Water Governance Initiative da OCDE. E esse princípio, portanto, da utilização da ciência cada vez mais próxima da definição das boas políticas, essa interligação, que por vezes não se faz, ciência pura, ciência aplicada, não se faz, é necessário que seja intensificada e que o método científico seja um método que seja utilizado particularmente pelos decisores para tomarem as suas decisões. Naturalmente, nós também vivemos num mundo onde há muito negacionista relativamente a esta matéria, mas não há volta a dar. O método científico é o único, do meu ponto de vista, que nos pode fornecer base para podermos tomar boas e adequadas soluções. E, fundamentalmente, para quê? Para que possamos utilizar naquilo que são as atitudes que têm que ser tomadas relativamente à gestão do risco de determinadas decisões políticas, se possam tomar de forma devidamente informada. E, na sequência daquilo que nós costumamos dizer que é necessário utilizar os métodos de aplicar os princípios da precaução, os princípios da prevenção e outros princípios associados, portanto, à gestão do risco. Ora bem, costumamos nós dizer, e costumam muitos dizer com alguma facilidade, de que o princípio da prevenção deve prevalecer sobre todos os outros. Do meu ponto de vista, estamos enganados. O princípio da precaução para uma boa política ambiental, para uma boas políticas que conduzam, de facto, a caminhos concretos e seguros do desenvolvimento sustentável, temos que assumir de uma vez por todas de que, perante a necessidade de aplicarmos o princípio da precaução ao princípio da prevenção, o princípio da precaução deve sempre prevalecer. E deve prevalecer, porque, na dúvida, significa que devemos agir de acordo com as bases que nós temos perante nós, particularmente aquelas que são suportadas pelo método científico. Era estes os princípios iniciais que vos queria transmitir. A nossa comissão especializada nisso tem uma grande responsabilidade de ir agarrando e canalizando informação, portanto, e distribuindo informação não só pelas entidades gestoras, mas pelo setor. Tem-no feito, e felicito a Teresa pelo trabalho que a Comissão já fez até hoje e que vai continuar a fazer, agregando certamente... Em nome de todos, agradeço que tem sido um grande envolvimento, tem sido realmente uma satisfação e uma grande honra poder coordenar esta equipe fantástica. Muito bem, e assim vamos continuar. Assim pronto, era para já o que vos queria transmitir neste início, e passo a palavra à Teresa. Muito obrigada. Desde já quero agradecer a presença do engenheiro Rui Godinho nesta nossa ação.
de hoje, que é a primeira de muitas da APDA e com muito sucesso, esperamos de todos nós. Agradecer também a presença dos nossos convidados de hoje. Temos aqui a Catarina Gonçalves da ADAI, Daniela Queiroz dos SEMAS também de Sintra e a Sara Duarte das Águas do Tejo Atlântico. De facto, e também já agora aproveitar para agradecer a todos aqueles que nos estão a ver aí em casa ou no seu local de trabalho. De facto, hoje é um dia muito importante para nós. Dia 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos e esse é também um dos principais motivos pelos quais nos encontramos aqui hoje e é precisamente sobre isso que nós queremos falar. Este ano também o mote que foi lançado pelas Nações Unidas para este dia, para esta celebração, tem a ver com a inovação para um oceano sustentável. E inovação é exatamente isso que nós estamos a falar, mas que não seja também devido a esta grande problemática que tem a ver com o Covid-19 que o mundo inteiro está a sentir. E verdade é, também não penso que serão poucos aqueles que não terão consciência já de que o impacto das ações humanas tem sido. Deixamos de ouvir, Teresa. Eu não sei se estamos aqui com algum problema na gravação. Não, penso que está não, já ouço outra vez. Já me ouve outra vez. De facto, perdeu uma coisa importante que tem a ver exatamente com aquele que tem sido o efeito das ações humanas nos oceanos. Tem sido realmente muito, muito mau. Está à vista de todos nós. Estamos a ter efeitos devastadores nos corais, nos peixes, nos moluscos, mas e acima de tudo e também daquilo que já referiu tem a ver com a quantidade de plástico que anualmente está a ir para os nossos oceanos. São cerca de 13 a 14 toneladas, aquilo que se consegue medir de plástico está a ir para os nossos mares e cerca de também 70 quilos de metros quadrados por região. Foi aquilo que disse o Ministro do Ambiente ainda este fim de semana. São realmente dados que são muito preocupantes, deviam preocupar a todos, não apenas aqueles que têm atividades desenvolvidas diretamente com o mar, mas a todos nós, porque o nosso bem-estar, a vida no planeta depende dos oceanos, não apenas porque eles regulamentam o clima, proporcionam alimentação, geram dividendos, enfim, são fundamentais. Eu sei, aliás, também por isso é que nós temos aqui os 3 convidados de hoje, que aquelas têm sido as ações de comunicação e de educação ambiental têm sido uma constante em vários locais do nosso país, inclusivamente aqui no Algarve, na Águas do Algarve, tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos uma forte campanha de sensibilização para esta temática, que tem vindo a ser desenvolvida diretamente nas praias, diretamente juntamente aos milhares de turistas que anualmente nos visitam e também aos residentes, puxando a consciência para aquilo que devemos e não devemos fazer relativamente ao oceano. Este ano, e também como já falámos, devido à Covid, esta atuação vai ser diferente, não poderá ser da mesma forma, mas continuará a ser certamente porque é fundamental. Este fim de semana, por exemplo, já tivemos a abertura das praias do Algarve, do litoral alentejano, bem como de Lisboa. As restantes terão abertura posterior, já devido a esta problemática, e certo é que, considerando este contexto que estamos a viver, certamente a nossa ida à praia vai ser muito diferente. É exatamente aqui que eu gostaria já de começar a falar com a nossa convidada, a doutora Catarina Gonçalves, que é coordenadora nacional da Associação Bandeira Azul da Europa, a quem eu convidaria desde já a falar um pouco sobre aquela que tem sido a atividade da ABAI neste âmbito. Falo aqui do programa da Bandeira Azul, mas também dos outros projetos que têm vindo a ser desenvolvidos e que todos nós já reparamos que estão a ter também aqui um formato diferente, considerando esta situação atual do Covid. Portanto, doutora Catarina. Sim, obrigada. Antes de mais, e em nome da direção da Associação Bandeira Azul, gostaria de agradecer o convite. É muito importante nós podermos discutir estas ideias e falar sobre estes problemas. É pena que seja só neste dia, não é? Porque o dia dos oceanos é todos os dias para nós. E gostaria de começar por fazer exatamente a explicação, a contextualização do programa Bandeira Azul e
desta fundação a qual nós pertencemos. Portanto, a nossa associação, a nossa organização não governamental para o ambiente, pertence a uma organização, a uma ONG internacional, que é a FEE. A FEE, são as iniciais de Foundation for the Environmental Education. É uma fundação internacional, mundial, que alberga quase 80 países, 78 ou 79 países, eu agora não tenho de cabeça. Esta fundação, como diz o nome, é uma fundação para a educação ambiental e é feita a partir dos seus programas, do qual se inclui o programa Bandeira Azul, porque foi o primeiro a aparecer no Ano Europeu do Ambiente, 1987. Portanto, tem mais de 32 anos, 33 quase, e tem outros programas, dependendo do público-alvo que quer abranger. Como vocês conhecem, penso que já devem conhecer, porque é bastante abrangente cá no nosso país e a nível mundial, o programa Ecoescolas, que está em cerca de 70 países. O programa Jovens Repórteres para o Ambiente, também direcionado para as questões da educação ambiental. O programa da Chave Verde, Green Key, para hotéis, unidades hoteleiras, restaurantes, etc. O Eco 21, que é o nosso programa porque foi criado por nós em Portugal. E eu penso que não me falha aqui nenhum. Estes 5 programas têm ainda o Learning About Forests, sobre as florestas. Portanto, nós aqui conseguimos abranger, a FEE consegue abranger aqui um conjunto de programas que abrange vários públicos-alvo. E é aqui que nós trabalhamos, fundamentalmente. É em públicos-alvo e em áreas-alvo, muito direcionadas, muito dirigidas a projetos e ações concretas locais. Isto leva-me à questão exatamente das ações. Começamos por falar exatamente da questão da gestão. A gestão dos oceanos, a gestão das águas e das praias, obviamente. E gostaria de explicar exatamente essa questão. A FEE, desde sempre, porque os critérios foram sendo alterados, não é? E atualizados, contudo, há uma visão holística da praia. A praia não se confina àqueles metros quadrados de areia e de água. Nós sabemos que todas as ações que temos no dia-a-dia impactam na praia. Na praia e na forma como queremos estar na praia. E é muito importante, nós temos agora uma visão muito negativista e com toda a razão, porque tem que ser alarmista, sobre a questão da gestão dos oceanos e de como estão os oceanos, que a doutora Teresa já falou, mas a verdade é que nós não estamos como estávamos há 33 anos atrás. Se bem se lembram, não havia quase estações de tratamento de água. A qualidade da água balnear em Portugal era terrível. Terrível. E mais digo, em nível de que ainda há muito trabalho a fazer, mas seja como for, nas praias do interior, o aumento da qualidade da água nas praias do interior tem sido alucinante nestes últimos 10 anos. Portanto, muita coisa tem sido feita. A própria gestão dos resíduos que é feita na praia e nas nossas próprias casas é muito diferente do que era há 30 anos atrás, em que nem sequer se pensava nesse assunto, nem na separação, nem na reciclagem, nem na reutilização, etc, etc. É claro que há aqui uma questão, e é essa a questão que nós estamos a trabalhar também a nível internacional, que é a questão da urgência. Porque uma coisa era nós não termos as condições, trabalharmos para as ter, e conseguimos, em cerca de 30 anos, ter as nossas praias com uma qualidade de água fantástica, de excelência até. A nível europeu, somos o país que consegue ter mais praias com qualidade excelente
em percentagem ao número de praias designadas no total. Portanto, estamos de parabéns. Não é tudo mau. Agora, o problema aqui é exatamente a questão do desenvolvimento sustentável. Nós deixamos cair o desenvolvimento porque nós pensamos, a nível internacional, que esta questão do desenvolvimento nos pode trazer problemas. Mesmo ao nível da relação que temos com os países subdesenvolvidos. O que é isto do desenvolvimento sustentável? O que é isto da sustentabilidade? Mas principalmente o que é o desenvolvimento? Temos que abrandar a questão aqui e que tentamos passar nas nossas ações de educação ambiental em qualquer um dos programas é abrandar o desenvolvimento, porque temos uma noção muito errada do que é o desenvolvimento e temos mais é que proteger e tornar as coisas, a nossa vivência, o nosso impacto neste planeta mais envolvermos mais, sabermos que nós fazemos parte dele. E isto leva-me também agora às ações mais concretas que nós fazemos ao nível da educação ambiental. Como vocês sabem, o programa Bandeira Azul não se confina só a praias, é também atribuído a marinas e embarcações ecoturísticas de observação de cetáceos, observação de aves, mergulho recreativo, etc. E em qualquer um dos programas há critérios que têm que ser cumpridos e estes critérios são critérios que são internacionais, portanto não são só aplicados cá em Portugal, são aplicados a nível internacional, os mesmos critérios para todos os países. Obviamente que há algumas divergências ou algumas adaptações a nível dos continentes, obviamente, porque temos países que têm épocas balneares de 12 meses, como o Brasil, Austrália, Nova Zelândia, têm 12 meses de época balnear. E nós... a nossa própria época balnear tem vindo a aumentar, não é? Exatamente. Portanto, há aqui algumas pequenas diferenças, mas seja como for, os critérios são exatamente os mesmos e estão, obviamente, relacionados com esta questão que eu falei há pouco de aperceber estes locais de uma forma holística, de sabermos que há um impacto de toda a nossa vida naquele local que tanta gente gosta de ir, não é? Que é a praia. E que nós gostamos de estar descansados e repousados e confortáveis, sem lixo, com saúde, com segurança, etc. Portanto, todas estas áreas são abrangidas. É importante também referir que esta questão da bandeira azul ou das ecoescolas, etc., abrange várias áreas desta forma holística. Portanto, não é só informação e educação ambiental, não é só a qualidade da água, são também os serviços, os equipamentos, as acessibilidades, a segurança, tudo isto, a gestão dos resíduos, tudo isto é verificado em todos os programas, quer seja nos hotéis, quer seja nos restaurantes, nos parques de campismo, nas escolas, nas universidades, nas autarquias, nas ecofreguesias. Todos os nossos programas tentam aperceber este impacto a partir desta visão holística que temos dos espaços. A adesão tem sido cada vez maior. Como é que tem sido essa evolução de adesão das várias autarquias a nível nacional nos vossos projetos? Porque se nota que há realmente uma vontade cada vez maior de sermos sustentáveis e apresentarmos o seu dito seu verde, não é? É verdade, sim, senhor. Em qualquer um dos programas tem havido um aumento bastante elevado. Não só em praias, todos os anos temos aumentado, desde há 20 anos, tem aumentado o número de praias galardoadas, portanto, agora um crescimento maior para o interior, como é óbvio, porque há um investimento muito grande das praias do interior, nas ecoescolas, portanto estamos agora a abranger não só os níveis do ensino básico, mas também até as eco-universidades, os ecocampos, portanto já temos universidades interessadas em implementar a metodologia das ecoescolas, os jovens repórteres, temos
alunos jovens muito interessados nas questões do ambiente, a fazerem reportagens. Temos o programa Eco 21, que também tem tido um grande envolvimento dos municípios. É um programa trabalhoso, mas que dá muita informação a cada município sobre o seu impacto e sobre a gestão da sua área de intervenção em várias áreas, seja na questão da gestão dos seus espaços públicos, na gestão da educação, na gestão da saúde, etc., a nível local, e agora mais a nível ainda mais local, são as ecofreguesias, com um envolvimento enorme. Portanto, temos tido um crescimento enorme da parte das ecofreguesias. Outra questão que eu gostava aqui de referir é o nosso trabalho, as nossas parcerias com as entidades com quem trabalhamos e é por essa razão que nós estamos aqui, obviamente. Estas parcerias para nós são muito importantes, exatamente porque temos que dar voz e explicar que não estamos sozinhos, que isto é tudo uma equipa. O mar começa aqui, começa em ti. É uma informação que tem que passar, e nós precisamos de interlocutores e de pessoas a entidades-chave que nos possam ajudar a passar essa mensagem. O ano passado tivemos no ENEC também, a convite das águas do Centro Litoral, na campanha O Caneco Paga, exatamente para explicar e sensibilizar para a questão da gestão dos resíduos nas nossas próprias casas. Temos também um envolvimento muito grande a nível internacional com as campanhas internacionais, o Blue Flag Med Week, em que, em conjunto com todos os países do Mediterrâneo, tentamos explicar e trabalhar nesta questão da poluição do mar do Mediterrâneo. E o que eu estava a falar ainda há pouco, da questão de que evoluímos bastante, mas o problema agora é que a velocidade a que nos estamos a desenvolver, e esta questão do desenvolvimento sustentável é bastante crítica, é muito maior. É muito maior. A quantidade de resíduos que vai parar ao oceano é muito maior e é muito mais rápida. Por isso, a minha crítica em relação ao desenvolvimento. Um alerta aqui fica então. Está bem, gostaria, não sei se quer acrescentar alguma coisa, se bem que já voltaremos outra vez à conversa. Sim. Então, agora sendo assim, doutora Catarina, obrigada, voltaremos daqui a minutos a falar. Gostaria agora de dar a palavra aos nossos dois outros convidados, cujas atividades das empresas têm contribuído para esta questão da qualidade das águas das nossas praias e para a obtenção das bandeiras azuis que aqui estávamos a falar. Por isso mesmo, agora gostaria de convidar o Dr. Daniel Queiroz, dos SEMAS de Almada, para nos falar um pouco daquilo que tem sido a estratégia da empresa na área da comunicação, da educação ambiental, nestes tempos conturbados da gestão dos mares, com toda esta problemática que está associada, e também, para além dessas atividades que têm vindo a desenvolver, se este ano, considerando esta situação do Covid, se estão a alterar a vossa forma de estar e de atuar nesses locais, as vossas campanhas e as vossas ações. Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Já agradecer aqui, em nome dos SEMAS de Almada, esta iniciativa da APDA e da Comissão Especializada de Comunicação e Sensibilização Ambiental. Na APDA, na pessoa do engenheiro Rui Dinho, muito obrigado a todos pelo convite. Na Comissão, a Teresa Fernandes das Águas do Algarve, que é a Presidente da Comissão. Um cumprimento mais especial, e é um orgulho estar aqui neste painel, à Catarina Gonçalves e à Sara Duarte. É um orgulho estar aqui com vocês e felicitar realmente, porque isto é uma iniciativa que, para nós, e como disse a Catarina e muito bem, em Almada, o Dia dos Oceanos é todos os dias. Aliás, nós somos um concelho, se é que se pode dizer, abençoado, portanto é uma cidade virada para o Tejo, e depois esta bacia atlântica com estes quilómetros de praia que são das mais visitadas do país.
Portanto, há vários anos que tem sido uma preocupação nossa constante criar um fio condutor e uma política de comunicação que fosse impactante nestas gerações e nas vindouras. São eles que vão ser os futuros líderes da amanhã, mas também são eles os próprios educadores depois em casa, e daí um nosso foco muito grande nas escolas, nas universidades, nas associações, portanto, criar aqui uma rede dos atores participantes em toda a sociedade e, portanto, criar daqui uma forma que possamos todos trabalhar juntos em prol do ambiente, em prol da água, em prol dos oceanos e em prol de uma mentalidade mais saudável para o mundo e para Portugal. E eu aqui vou aproveitar para falar de alguns projetos que temos vindo a desenvolver ao longo dos anos, que são estruturantes e que fazem realmente parte de um fio condutor e de uma política de comunicação que nós temos tido com os vários públicos-alvos. Desde já, e volto a referir que tivemos sempre uma atuação, e temos uma atuação muito forte nas escolas, neste caso também com as faculdades, temos uma série de ligações com associações ambientalistas e, portanto, é com eles onde entramos muitas vezes em várias atividades e parcerias. Um dos projetos que nós consideramos mais impactante e que foi iniciado em 2005 foi um DVD que lançámos, foi distribuído a todas as escolas do Conselho, que se chamava Viagem ao Mundo da Água. Aqui nós quisemos criar uma ferramenta pedagógica que fosse de auxílio aos próprios professores e que de uma certa forma falasse de uma forma divertida às crianças e lhes explicassem os problemas dos glaciares, a questão da poluição nos mares, os vários rios do mundo, explicar o ciclo da água em Almada e então na altura fomos buscar também algumas figuras mediáticas do Conselho, entre eles a Liliana Campos, na altura o Carlos Sousa, que era campeão mundial de todo o terreno, os Anjos, que também cantam aqui, alguns pivôs da TVI e outros da SIC, e para eles próprios darem também uma imagem de como faziam em casa, ou como é que fazem no seu dia-a-dia, e ajudar a proteger a água e o ambiente. Criou-se também aqui, na altura com este DVD, uma união nas várias escolas de surf e associações esportivas que utilizam a água, que também participaram e deram os seus conselhos, e depois fizemos várias ações conjuntas com eles e com várias escolas. Portanto, este foi um marco, foi algo que durou durante 2 anos a distribuir e foi para nós uma pedra basilar, um alicerce importantíssimo, que depois vem dar origem a mais uma série de estratégias que nós tivemos. A partir daqui começámos a entrar no Caparica Primavera Surfest, que este ano, aliás, alguns dos eventos que eu vou falar aqui foram obviamente cancelados devido a esta pandemia. São áreas que realmente que têm contacto com pessoas, portanto, torna-se mais desafiante continuar a fazer uma comunicação e uma sensibilização tão efetiva. E então, no Caparica Primavera Surfest, nós participámos, e através do patrocínio também de campeonatos de surf e de bodyboard, mas principalmente temos uma presença com stands que são absolutamente recicláveis, com a questão do nosso biocopo, e porque nós entendemos estar presentes nestes eventos desta forma. Porquê? Porque é de nossa convicção que a pessoa que utiliza o meio ambiente será o seu melhor defensor. E, portanto, o surf e o bodyboard, neste caso, começa a ser cada vez mais um desporto de massas e é muito mais fácil nós conseguirmos comunicar todas estas preocupações e sensibilizações ambientais que desejamos para o nosso concelho. E, portanto, a partir daí, utilizamos sempre stands com materiais todos recicláveis. Já tivemos variadíssimos temas, já tivemos o Vamos Desplastificar o Mar, onde, com várias escolas e várias associações, andámos a recolher tudo o que era plástico que estavam nas praias, e então, para chocar e impactar um bocadinho as pessoas, para vocês verem o que é que nós temos nos nossos oceanos, todo o stand estava forrado ao plástico, que foi recolhido por milhares de crianças. E depois temos a questão também da própria reutilização da água. Nós em Almada, e talvez devesse ter começado por aí, temos o ciclo completo da água, portanto nós captamos, nós distribuímos, depois recolhemos, tratamos e devolvemos ao meio ambiente. Portanto, é natural que tenhamos de ter ainda uma obrigação com estas preocupações e sermos muito mais incisivos na forma como tratamos o nosso meio ambiente. Outro dos eventos também onde nós participamos, também cancelado este ano, é o Sol da Caparica, onde também da mesma forma continuamos muito na forma da comunicação em desplastificar, na questão dos mares dos oceanos, várias ações de sensibilização ambiental durante o festival, várias aulas de surf a decorrer com algumas das populações que vivem aqui perto do mar
mas muitas vezes não podem ter o contacto, portanto, trabalhamos com várias IPSS nesse sentido. E também serviu para, basicamente, informar as pessoas das espécies marinhas que nós temos aqui nesta nossa bacia atlântica, como na própria bacia do Tejo. Outro dos projetos que sai e entra neste fio condutor de comunicação foi o teatro. Temos uma parceria anual com uma companhia de teatro, onde são convidadas várias crianças dos vários agrupamentos escolares e onde nós definimos um tema que tem sempre a ver com a água. Nestes últimos 2 anos tem tido muito mais a ver com a questão do tratamento e reutilização da água e a desplastificação dos oceanos, e onde são eles próprios a criarem os conteúdos e a fazer a peça que depois é apresentada às várias escolas e aos encarregados de educação do Conselho. Temos também várias participações nas várias ecoescolas. Aliás, eu penso que nós sozinhos não conseguiremos fazer este trabalho. Temos de ter o trabalho exatamente da própria comunidade e só juntos é que realmente conseguimos ter algum impacto na forma como comunicamos e como protegemos o meio ambiente. Temos outro programa também que veio agora ligar de uma certa forma muito mais coesa todas as associações, universidades, IPSS, as associações ambientalistas, os escoteiros, portanto toda a comunidade, que é o Guardião das Margens. Portanto, identificámos aqui algumas praias fluviais da Bacia do Tejo e outras da Bacia Atlântica, e onde convidámos as escolas e estas associações que têm alguma proximidade das praias a serem eles próprios os zeladores e os guardiões. Portanto, a zelarem a questão da biodiversidade, a questão da limpeza da praia e a fazerem as monitorizações com um acompanhamento. Portanto, foi uma forma que nós achámos de juntar a própria comunidade e responsabilizá-los. E devo-lhes dizer que teve uma aderência fantástica. Tivemos variedíssimas pessoas das mais partes interessadas a quererem participar nestes projetos. Depois temos também mais um que é muito mais abrangente, que nós chamamos que é o Mundo da Água. E o Mundo da Água, então, aqui envolve várias ações de sensibilização de todas as formas e é onde nós realmente criamos aqui todas as parcerias com as partes interessadas. Portanto, muitas vezes somos promotores de vários eventos, outra vez apenas somos parceiros, mas desde corridas ambientalistas, a monitorização de florestas, a plantar árvores... Daniel, desculpa interromper-te. As vossas ações, que são muito diversificadas, vocês direcionam-nas de acordo com os vossos públicos-alvos, ou seja, têm públicos-alvos distintos, ações para adultos, para crianças, para jovens adultos, em idade escolar. Como é que vocês fazem essa separação? Nós conseguimos temos conseguido chegar a toda a comunidade. Por exemplo, nas questões dos lares, nós temos feito várias ações de sensibilização na questão da própria utilização da rede de saneamento. Temos várias parcerias, por exemplo, também com a questão da mobilidade reduzida e várias associações de deficientes. Trabalhamos também com eles e vamos a todo lado. Também fazemos ações de sensibilização daí, ou seja, identificamos os nossos públicos-alvos e, ao longo da nossa estratégia, de acordo com o tempo, vamos criando o nosso calendário para podermos chegar a todos e criar, exatamente, ações que se adequem e que se encaixem no formato do público-alvo que nós temos. Portanto, é isso basicamente que temos criado e temos vindo a fazer ao longo já de 20 anos. Tivemos também, porque só desta forma e de uma forma construindo este tal fio condutor, conseguimos realmente ser persistentes e efetivos e conseguir alguns resultados naquilo que comunicamos e sensibilizamos. Muito bem, muito obrigada. Já voltamos outra vez ao Daniel. Obrigadíssimo pela tua intervenção. Um bom trabalho que tem feito os Tomás de Almada. Obrigado. Também nessa área. Pá. Muita atividade, de facto. Agora, a nossa próxima convidada é a doutora Sara Duarte. Ela está aqui em representação da Águas do Tejo Atlântico. E, de facto, esta é também uma entidade gestora que muito tem feito e muito tem contribuído para aquilo que é a qualidade das águas dos nossos mares, das nossas praias. Muito recentemente, e neste contexto panorâmico que vivemos relativamente a esta situação extraordinária da pandemia Covid, a Tejo Atlântico tem vindo a manter os seus programas de sensibilização para os mais novos e não só, ajustando-se também àquela que é a nossa nova realidade e às novas tecnologias, o que é muito, muito interessante. Gostaria apenas de dizer, muito embora Sara possas depois referir, e espero que sim, que a Tejo Atlântico
está a promover aulas temáticas de educação ambiental por videoconferência, destinada a alunos e professores. Realmente muito interessante. Gostaria que na tua intervenção, de tudo aquilo que tu vais falar com muito interesse, e estamos aqui muito curiosos, falasses também um bocadinho deste projeto. Muito obrigada, bom dia a todos. Antes de mais, queria também agradecer à PDA e à Comissão Especializada o convite que nos fez para estar aqui. Queria felicitar-vos pelo trabalho que têm feito, também à ABAI pelos 30 anos de trabalho no âmbito da Bandeira Azul, que também já conheço há mais de metade, que temos trabalhado em parceria e em conjunto. Portanto, é um prazer felicitar também o Daniel pelo trabalho que os demais têm feito. E então, antes de dizer o que é que nós fazemos ao nível da educação ambiental, eu gostava, como disse o engenheiro Rui Godinho, explicar um pouco em que é que a Águas do Tejo Atlântico contribui para a melhoria da qualidade da água, dos recursos hídricos da nossa região, das ribeiras e, por fim, do mar. De facto, o oceano, nós temos mais de 200 km de litoral, servimos 23 municípios da região da Grande Lisboa e da região oeste. Portanto, dos 23, 11 municípios são costeiros, alguns confinam com o estuário do Tejo, portanto, estamos ligados à água, não só enquanto nossa matéria-prima, porque nós recolhemos e tratamos a água residual nas nossas fábricas de água, temos 103 hectares, distribuídas por esses 23 municípios, e de facto estamos muito próximos dos rios, das ribeiras. Portanto, o nosso objetivo é garantir que essa água seja tratada em condições e seja devolvida à natureza, neste caso às ribeiras, aos rios e, por fim, aos mares, muitas vezes diretamente. Portanto, é esse o nosso objetivo, garantir a qualidade da água, garantir condições de saúde pública para as populações e, então, a par disso, de facto, desenvolvemos algumas atividades de sensibilização, porque consideramos que o sensibilizar as populações para adotarem práticas sustentáveis, porque, de facto, se pensarmos, como disse o engenheiro Rui Godinho, a precaução é o mais importante, não é? Portanto, nós apelamos para as populações para reduzirem consumos de água, reutilizarem sempre que possível, e então depois aí entramos nós com a reciclagem da água, que já não tinha valor, e com a sua valorização. Portanto, nós valorizamos, reciclamos essa água e valorizamos. Primeiro, antes de devolvê-la, é nosso objetivo dar-lhe um outro valor, daí também a recente marca que criámos, a nossa água reciclada, não potável, a Água Mais, não é? A Água Mais que serve, é uma excelente alternativa a uma água para fins de consumo humano, porque ela é utilizada e cada vez mais na Grande Lisboa, em Cascais e já noutros municípios para regas de espaços públicos, para lavagens, de arruamentos, entre outros, para utilizações industriais. Portanto, é nosso objetivo agora dar um uso alternativo à água valorizada e então, por fim, preservar os recursos hídricos da região. Portanto, nós, ao nível da qualidade da água dos oceanos e diretamente contribuímos para, de facto, uma melhoria nestes últimos 20 anos, principalmente para o aumento significativo do número de praias com bandeira azul. Portanto, neste momento temos 38 praias da nossa área de concessão com bandeira azul, mas não só, temos 59 com qualidade de ouro e todos os anos tem vindo a aumentar o número de praias com qualidade de água e estamos certos que o nosso papel, o nosso trabalho contribui muito para essa melhoria da qualidade. Ainda anteontem, com o início da época balnear, foram divulgadas também as praias com zero poluição e aumentou significativamente esse número. Neste momento também temos 26 praias. Portanto, ao todo temos 63 praias com galardões, em que, de facto, a qualidade da água é o principal critério, tal como a bandeira azul, mas também ao nível das atividades de educação ambiental temos um forte contributo. Recentemente protocolámos e, de
facto, as parcerias são para nós o principal objetivo, primeiro com os nossos municípios e depois com organizações não governamentais de ambiente, em que a ABAI é uma delas, e recentemente protocolamos, somos parceiros no projeto O Mar Começa Aqui e O Mar Começa em Ti, porque de facto queremos que as populações alterem comportamentos, adotem comportamentos mais sustentáveis, e todos sabemos, e já falámos aqui nisso, de facto, nesta altura de pandemia, os resíduos têm aumentado significativamente, voltámos ao uso de plásticos de utilização única, portanto, nós tentamos sempre que a população altere os seus comportamentos. Não é só nas praias que chegam cada vez mais resíduos, nos oceanos, também às nossas estações de tratamento, às nossas fábricas, chegam anualmente algumas toneladas de resíduos. Por exemplo, em 2019 foram nas 103 fábricas de água que temos em funcionamento, nós removemos 2.640 toneladas por ano de gradados. Gradados são os resíduos sólidos que chegam às hectares indevidamente, muitos via sarjetas, muitos via a rede de saneamento, são indevidamente colocados na sanita ou no lava-louça, e esse tipo de resíduos, maioritariamente, ou não conseguimos quantificar, mas grande parte desses resíduos são plásticos. Portanto, ao estarmos a fazer o nosso trabalho, estamos a evitar que mais de 2.000 toneladas de resíduos cheguem ao mar. Portanto, aí o nosso papel é também fundamental para a despoluição dos oceanos, e é com muito agrado que temos vindo esse número diminuir nos últimos anos. Em 2017, tínhamos quase 4.000 toneladas de gradados que eram removidos por ano. Vamos pensar que agora estes 2.650, 2.640 toneladas de resíduos tenham também a ver com o que nós temos feito ao nível da educação ambiental para diminuir, para alterar hábitos e comportamentos. Portanto, apostamos muito em campanhas de sensibilização que visem a alteração desses comportamentos. Primeiro, uma redução nos consumos, alternativas de reutilização e, por fim, também não utilizarem indevidamente as redes de saneamento para colocar resíduos. Portanto, isso é o que fazemos de um modo geral. De facto, nós, ao nível das praias, como eu também já disse, temos algumas parcerias, somos parceiros do Coast Watch, do GEOTA, através do Coast Watch, somos parceiros da ABAI, através das ações de educação ambiental que desenvolvemos todos os anos em cerca de 10 municípios, 11 municípios dos nossos 23, os tais municípios costeiros, fazemos ações de sensibilização, tal como a Águas do Algarve faz, e os mais da Almada também fazem, e muitos outros. Então, aí direcionamos para a população mais jovem, para as famílias que estão nas praias. Este ano vamos ter que repensar um pouco essas atividades, estamos a fazê-lo neste momento, porque também queremos voltar a sensibilizar. Estamos a apostar também nas redes sociais, com uma campanha em que sensibilizamos para onde não devem ir algum tipo de resíduos, não é? E para onde é que vai toda a água que nós gastamos, muitas das vezes, aquela que nem precisamos, não fazemos o tal uso sustentável, para onde é que vai essa água e qual o papel dos nossos trabalhadores ao estarem 24 horas sobre 24 horas a trabalhar para tratar essa água e evitar a poluição. Portanto, essas são as nossas apostas. No verão também somos parceiros do Ciência Viva no verão, em que mostramos as nossas infraestruturas. Temos também um projeto que não está ligado ao mar, mas está ligado aos recursos hídricos. Somos parceiros com o ISPA, que são os peixes nativos, em que mostramos qual é o nosso papel e o contributo para a preservação dos recursos hídricos, mas também dos ecossistemas e, neste caso, de umas espécies que são espécies nativas que só existem em algumas ribeiras da nossa região. Portanto, tentamos nos associar a projetos dessa natureza. Também o projeto Rios é um projeto de educação ambiental que nos permite sensibilizar as populações para a importância de preservar os rios. Portanto, isso são tudo projetos que nós estamos, de facto, e apostamos anualmente.
Relativamente à questão colocada pela Teresa, à indicação sobre as nossas aulas por videoconferência, nós sentimos necessidade, agora em março, em que tínhamos já mais de meia centena de visitas de estudo agendadas para nos visitarem nas nossas fábricas de água, nas nossas estações de tratamento, e então começámos por, não quisemos cancelar, não quisemos deixar de dar alternativa, pensámos em oferecer, foi tudo muito rápido, não é? Uma alternativa. E então, por que não fazer uma ação de sensibilização quando as aulas começaram a ser em videoconferência, para os diversos níveis de ensino? Portanto, oferecemos essa alternativa. Não nos visitaram, não nos puderam visitar, mas nós podemos chegar até eles. Primeiro, convidámos a conhecerem os nossos esportes, alguns vídeos que temos temáticos, que são comuns aos Águas do Algarve, muitos deles, porque são desenvolvidos pelo Grupo Águas de Portugal, outros que também temos vindo a desenvolver, portanto, primeiro facultámos esses esportes educativos e depois, então, houve uma preparação com alguns dos professores e pudemos depois sensibilizar um pouco para as questões do uso eficiente, da alteração de comportamentos e também mostrar o que é que a fábrica de água e qual o conceito da fábrica de água e qual a alternativa que nós damos enquanto somos produtores de novos recursos, desde a água mais às lamas, que são uma excelente alternativa para valorização e queremos cada vez mais sensibilizar para isso. Portanto, pensamos... Desculpa interromper-te. A Águas do Tejo Atlântico está a ter um bom feedback, uma boa recepção dessa vossa alteração, dessa nova ação, digamos assim, junto à comunidade. Que feedback é que estão a ter? Nós realizámos, claro que não fizemos todas as visitas que tínhamos agendados, não transformámos em sessões por videoconferência, mas de facto a procura e a receptividade foi significativa e já fizemos sessões para o primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo, portanto, inclusive secundário, tivemos uma turma 10º ano e o feedback dos professores e dos próprios alunos foi muito interessante, até porque eles estavam com a expectativa que iam fazer uma visita e deixaram de sair, portanto, nós mostramos um pouco, e também temos as visitas virtuais, que também permitem um bocadinho aproximar, mostrar o que é que se faz numa estação de tratamento de águas residuais. Portanto, o feedback foi muito positivo. Claro que vamos tentar ver como é que será o próximo ano letivo e tentar melhorar as nossas ferramentas, dar alternativas para também podermos chegar a todos os públicos, porque não são só as crianças, mas também as famílias. Nós temos recentemente um centro de educação ambiental que ainda não abriu ao público, mas irá abrir durante este verão. Não abriu, estava prevista a sua abertura para o dia 22 de março, como devem calcular, não foi possível, e esse centro de educação ambiental também permitirá a todos perceber e nós mostrarmos in loco o que é que fazemos. Portanto, essas são algumas das nossas apostas. Claro que os projetos de parceria com os nossos municípios também são sempre fundamentais, mas é isso que tentamos fazer para chegar a todas as populações. Muito bem, muito bem. Porque a hora também já vai adiantada e as nossas conversas com tema... Posso solicitar um ponto à doutora Sara Duarte. Pode explicitar um pouco mais o vosso projeto das fábricas de água, que é um projeto bem interessante a vários títulos, que se cruza com uma série de áreas de trabalho do conhecimento. Não se importa? Claro, com todo o prazer. De facto, o conceito de fábricas de água surgiu na Tejo Atlântico. Obviamente, uma estação de tratamento de águas residuais recebe como matéria-prima água residual bruta, água residual doméstica, não é? E o seu objetivo é tratá-la, dar-lhe condições para, quando é devolvida à natureza, não causar impactos, nomeadamente não causar poluição.
Portanto, isso é o conceito de estação de tratamento de águas residuais, mas nós, considerando não só a Estratégia Nacional de Economia Circular, não só as necessidades, os problemas que todos os anos cada vez são mais agravados, nomeadamente a seca, das alterações climáticas, o nosso objetivo, e há mais de 10 anos que já o fazemos um pouco na Tejo Atlântico, porque, por exemplo, há mais de 10 anos que a água, antes de ser devolvida à natureza, a água de uma das nossas fábricas de Frielas, por exemplo, é utilizada pela loja do IKEA como alternativa a outra fonte, não é? A outra origem, para o sistema de refrigeração de toda a loja, de climatização de toda a loja. Portanto, já o fazemos há alguns anos. Claro que recentemente desenvolvemos o conceito, não desenvolvemos, ele já existe, fábrica de água, mas apostamos em denominar as nossas hectares de fábricas de água, porque, de facto, nós valorizamos, criamos valor. O que era resíduo passa a ter valor. O nosso principal produto é a água mais, uma água que é reciclada, não é potável, portanto não pode ser utilizada para fins potáveis. Não estamos a falar de uma estação de tratamento de água, estamos a falar de uma estação de tratamento de águas residuais, mas é uma água com muito potencial, e um potencial de alternativa para outros usos que não usos para consumo humano. Portanto, são diversos para, como eu já referi, a utilização e rega em espaços verdes. Para a agricultura, é uma água rica em nutrientes, portanto, a nossa água ainda tem alguns nutrientes que se voltam à natureza, fechamos o ciclo e ela pode ser utilizada com segurança para rega. Pode ser utilizada em usos urbanos, como eu já falei, para lavagens de arruamentos, lavagem de contentores, até para combate a incêndios. Portanto, queremos disponibilizar esse recurso que é tão escasso, que é a água, como o poder fazer muito mais antes de devolvê-la à natureza. Claro que vamos sempre devolvê-la em segurança, é esse o nosso objetivo, mas essa água pode ter diversas utilizações. Outros dos produtos das fábricas que são, de facto, valorizados são as lamas. As lamas resultantes do tratamento das águas residuais são também excelentes fertilizantes naturais, ricos em nutrientes, ricos em matéria orgânica, que vão ser utilizados na agricultura e vão ter vão ser muito importantes para equilibrar os nossos solos e para voltar a fazer crescer novos produtos, não é? Portanto, vão voltar à natureza, não causando poluição. Claro que, decorrente do tratamento, temos outros produtos, até das próprias lamas, da digestão anaeróbia das lamas, resultam também a libertação de biogás, que nós aproveitamos e transformamos em energia elétrica que é utilizada nas nossas infraestruturas. O nosso objetivo, através de parcerias com universidades e com instituições, e com a APDA e outras associações, é cada vez mais ter outros produtos disponíveis. Portanto, estamos a trabalhar nisso e esperemos que qualquer dia tenhamos alternativas aos plásticos. Fontes, sabemos que a água residual é muito rica em nutrientes, portanto poderemos vir buscar fósforo à água residual e evitar a exploração desses recursos da natureza. Basicamente, não sei se respondi um pouco à sua questão, mas são esses os produtos da nossa fábrica, das nossas fábricas. Muito obrigada. Nós temos aqui um painel muito rico de apenas com 3 oradores, que são um exemplo do muito que se faz a nível nacional no nosso país, muita educação ambiental, muita comunicação, muita atividade em prol dos oceanos. No entanto, e agora, para fim de conversa, eu gostaria de lançar uma questão a todos, que tem a ver exatamente com a questão da sensibilização da população. Mas será que a população já está consciente da importância daqueles que são os oceanos e os mares nas nossas vidas, da importância do seu valor? Porque será que está tudo feito?
Será que ainda falta mudar alguma coisa? Porque vejamos, por exemplo, e um caso muito crasso, que é da nossa realidade atual, que tem a ver com esta situação do Covid, a situação das máscaras, das luvas, que as pessoas acabam por jogar fora, não é? E muitos desses vão parar aos oceanos, que é aquilo que nós temos vindo a assistir. Na vossa opinião, esta é, portanto, a minha questão, que eu gostaria que todos, por sua vez, respondessem. Na vossa opinião, o que é que faz falta para que haja o desenvolvimento de uma verdadeira consciência ecológica? Porque parece que não há. Será que há falta de literacia sobre este tema? Gostaria de ouvir a vossa opinião, portanto, sobre este tema. Obrigada. Começando então pela ABAE, por favor. Sim. A minha área é exatamente essa. Portanto, eu sou formada em Sociologia e isto dos comportamentos humanos, da mudança de atitudes, etc., não é algo que se faça de um dia para o outro. Por vezes demora gerações. E o que falei há pouco da questão da velocidade a que estamos a consumir e a poluir não se coaduna com a velocidade a que estamos a ser sensibilizados ou a ser informados, porque para sensibilizar, para impactar as pessoas para a alteração de comportamentos é preciso saber informar, é preciso saber comunicar o estado em que as coisas estão. E nem sempre isso é feito, se calhar, com a urgência e o alarmismo e a necessidade que é solicitada ou que é requisitada. Infelizmente, não podemos implementar o tema das atividades que tínhamos previsto inicialmente para este ano no programa Bandeira Azul, que era exatamente o bem-estar em um lugar à beira-mar, muito virado para a questão da nossa saúde mental e física estar associada à nossa forma de viver. E a nossa forma de viver muito associada também à questão da velocidade com que vivemos e ao consumismo que fazemos. Eu não sei se, eu penso que a Sara talvez tenha visto, vocês não conseguem ver aqui. Este era o nosso lema, portanto era uma fórmula que nós chamamos a fórmula mágica: mais mar, mais sol, portanto mais praia, menos consumo ao quadrado traz mais felicidade. Muito bem, muito bem. O facto de estarmos próximo do mar, o batimento das ondas no nosso ritmo cardíaco, as endorfinas que isso nos cria ao nível do nosso estado emocional, é muito contrário àquilo que nós estamos habituados no nosso dia-a-dia, que é a velocidade a que nós trabalhamos, andamos de um lado para o outro, fazemos compras, muitas delas por impulso, e aqui vem a questão do consumismo, que nos traz ainda mais consumismo, porque é-nos vendido que para sermos sustentáveis devemos comprar produtos biodegradáveis ou biológicos. Portanto, nós não vamos reduzir o consumo, nós estamos a ser sensibilizados para alterar, substituir. E não é esta a lógica. Nós temos mesmo que abrandar. Abrandar o nosso ritmo, abrandar as nossas compras, abrandar tudo na nossa vida. Esta é a filosofia que nós estamos a seguir. E, na verdade, respondendo à questão, Teresa, nós temos feito muitas campanhas de praia mais limpa com várias empresas, escolas, instituições, em que tentamos perceber os suspeitos do costume nas praias. E os suspeitos do costume é as pessoas apanharem o lixo e identificarem o lixo. Isto é, de onde é que vem, explicamos o impacto que tem, mas também questionamos formas de o evitar que ele apareça. E a verdade é que ninguém tem noção, ou muita gente não tem noção, por exemplo, como é que aparece um cotonete na praia. Portanto, há muito a fazer, Teresa, há muito a fazer. Como é que aparece um cotonete na praia, sim, não é? Sim, como é que aparece? Sim. Realmente. Obrigada, Catarina, pela opinião. Agora, o Daniel. Eu
na opinião dos Tomás de Almada, é um bocado aquilo que se passa agora em relação ao Covid, ou seja, é nunca baixar a guarda. Portanto, é comunicar, comunicar, comunicar e ter cada vez mais presente o maior universo da sociedade representada, mas com um especial enfoque, como é evidente, nas crianças. Acompanhar também, estar bem presente nos programas de faculdades e dos programas escolares, não para influenciar, mas para perceber como é que essas temáticas relativas com a questão da água, do tratamento da água, do tratamento dos oceanos, pode ser por nós aproveitada e ser inserida também, e trabalhar em várias parcerias. Estamos também, até porque isto tem crescido ao longo do tempo, ou seja, nós hoje em dia já não vamos ter com as pessoas vêm ter connosco. Neste momento, na nossa sociedade, temos vários projetos a decorrer, o que faz com que todas estas associações e estas escolas tenham os próprios professores, os próprios agrupamentos, as próprias faculdades, a quererem vir-nos dar ideias para nós entrarmos em projetos, como parceiros ou como promotores. E nesse sentido eu acho que é um trabalho que ainda temos a fazer, desde o mais novo ao mais velho, desde o utilizador da embarcação de recreio ao utilizador da praia. Tem de se trabalhar em tudo, tem de se trabalhar em todas as frentes e continuar, porque só continuando é que vamos realmente garantir, e como disse bem a Catarina, garantir e conseguir sensibilizar para que consigamos talvez saber tratar melhor o ambiente e abrandarmos um bocadinho as nossas vidas, porque realmente o nosso planeta está velhinho, está cansado, estão a consumir todos os recursos e nós realmente temos de arranjar alternativas, e neste caso o reutilizar tanta água como reciclar tudo aquilo que nós temos no nosso dia-a-dia disponível, é por aí esse o caminho. E isso só se consegue fazer realmente falando e criando novas mentalidades e preparando as várias gerações que ainda vêm, que serão eles os próprios habitantes do nosso planeta. Portanto, comunicar, comunicar, comunicar e estar presente onde a ação se passa, que é perto das pessoas e não nos gabinetes. Muito bem, muito bem. E até como já dizemos todos por aí, não há planeta B, não é? Esta é que é a nossa casa. Obrigada, Sara. De facto, não há muito mais a dizer. Todos sabemos e todos trabalhamos a educação ambiental. A educação ambiental é um processo muito lento, que se faz devagarinho. As pessoas já têm conhecimentos do que é que não devem fazer, mas o que é facto é que somos, como disse a Catarina muito bem, somos uma sociedade de consumo e continuamos a consumir. Como também já referi, regredimos um pouco porque começámos a utilizar agora novamente os plásticos descartáveis, quando tínhamos legislação que já nos ia ajudarem muito, pelo menos deixar esse consumo, optar por consumos mais sustentáveis, e isso vai nos dificultar em muito. Portanto, eu acho que devemos, de facto, continuar a apostar na sensibilização de todos, porque nós temos que reduzir consumos, não é? Hoje estamos a falar de água, mas temos que reduzir consumos, temos que arranjar alternativas e depois, de facto, entramos nós a reciclar, quando já não há mais nada a fazer, mas a base dos comportamentos tem que ser alterada. E daí a nossa aposta na educação ambiental e na sensibilização, porque, de facto, se nós continuarmos a receber menos degradados nas nossas fábricas, é sinal que as pessoas estão a mudar comportamento, já não deitam tantos resíduos pelo cano abaixo, já não deitam tantos resíduos para o chão. Mas o que é facto é que eles continuam a aparecer, o mar continua a ser o depósito dos plásticos, portanto, ainda há muito a fazer. Talvez com estas leis, com a legislação, as pessoas sintam que são obrigadas a ter que mudar. É pena que assim seja, mas com a obrigação e com a penalização, talvez seja uma solução. Mas esperemos que não e que sejam as próprias pessoas a pensar que têm que mudar e que têm que alterar os seus hábitos e optar por consumos, por ser mais sustentáveis, por não consumir tanto. Esperemos que assim seja. É verdade, até porque é o cidadão quem toma as decisões finais, não é? Claro. Importaria também, já agora, gostaria, antes de passar a palavra ao engenheiro Rui Godinho para finalizarmos, gostaria de também referir que, eventualmente, seria importante definir também uma estratégia política nesta matéria, como existem em tantas outras. As pessoas deverão, acima de tudo, penso eu, identificar-se com as estratégias que estão a ser definidas como sendo também boas para elas e não para alguma economia que tenha a ver com outros fins, alguma vertente mais política ou económica.
não é? Se assim não for, as coisas também não mudam, não andam. Daí esta necessidade de sensibilização contínua e da comunicação que não deve parar. Gostaria de vos agradecer a todos por estas excelentes intervenções. Penso que quem nos vai ouvir ficará um pouco mais rico com estas excelentes experiências que aqui foram partilhadas e, eventualmente, também para que possamos mudar algumas mentalidades que ainda não o tenham feito. Aproveito para agradecer à PDA estas ações que criaram agora, as conversas com tema, que são excelentes, a meu ver, também para partilharmos muita informação e experiências do que se faz bem no nosso país e como debate de ideias. Agradeço a toda a minha comissão, que tem também Comissão de Comunicação e Educação Ambiental, a todos os seus elementos que têm sido também uma equipa fantástica, com um excelente envolvimento a nível nacional, no nosso país e também nacional, e falando aqui também na Ilha da Madeira, que faz parte desta nossa comissão. Obrigada a todos. Obrigada a todos os nossos oradores presentes e passo então a palavra ao Engenheiro Rui Godinho para encerrar esta sessão. Muito obrigado, Teresa. Muito obrigado. Foi uma primeira conversa com tema de grande utilidade e de grande nível. Felicito-vos por isso. E já agora felicito-nos também a nós, a PDA, portanto, por termos arrancado com este programa de webinars, com este que estamos agora a terminar. Deixem-me fazer, se me permitem, três comentários antes de fecharmos a esta questão final que vos preocupou neste nosso encontro. A questão dos efeitos sobre a mudança de comportamentos por parte da população. Vocês já disseram praticamente tudo. Isto trata-se de um processo, não se trata de um projeto. Ou seja, a sensibilização, a educação ambiental é um projeto, ou seja, é um processo. Temos que estar permanentemente a informar, permanentemente a sensibilizar, permanentemente a educar. Por isso, as ações, sejam das entidades gestoras, dos municípios, sejam das associações não governamentais como a Bandeira Azul e muitas outras, e da nossa também, da PDA, é estar sempre a atualizar, sempre permanentemente a atualizar e não perder de vista que este é um processo sem fim, entre aspas. Separamos, volta tudo para trás. Eu tenho essa experiência nos anos em que fui vice-presidente da Câmara de Lisboa, em que eu tinha todos os pelouros do ambiente e mais alguns, mas esses particularmente tínhamos uma área de sensibilização ambiental particularmente ativa e que se dirigia a todos os estratos da população, começando logo pela escola primária. Começava na escola primária, passava pelo secundário, universidades, os vários estratos da população e as várias idades, terminando naquilo que nós chamávamos os protagonistas do ambiente sempre jovem, que eram os séniores, portanto, que fizemos programas excelentes. E a experiência que tive nesses anos, e guardo aqui na minha frente, onde estou, na minha casa, vários documentos e vários relatórios e vários que resultaram desses trabalhos, é que nunca poderíamos parar. Portanto, teríamos sempre. Quando se para, portanto, neste tipo de atuações, volta-se para trás. Agora, tudo isto tem que ter mensagens muito objetivas, muito fortes, e que as pessoas percebam. A trilogia educar, sensibilizar e penalizar, é porque quando estamos a degradar o ambiente, quando estamos a estragar o ambiente nas ruas onde vivemos,
nos sítios onde trabalhamos, etc. Nós não estamos, estamos a abusar, digamos, da nossa própria intervenção individual contra um bem que é comum. Um bem que é comum, portanto, que é de todos. E, portanto, a sociedade tem a obrigação de nos penalizar se nós estamos a fazer, portanto, a contribuir para, não só para a degradar, mas até para a destruir. Portanto, permanente, sensibilização permanente. E aplicar aquele princípio fundamental do desenvolvimento sustentável, que para mim é aquele que é mais eloquente e que diz de uma forma absolutamente rigorosa o que é o desenvolvimento sustentável, que é o conceito introduzido pela senhora Gro Brundtland, a senhora Brundtland, que foi primeira-ministra da Noruega, que lançou essa obra, ainda hoje fundamental, que ainda estou a ver ali na minha frente, que é O Nosso Futuro Comum, que foi diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, e que, no fundo, sintetiza nesta frase: no mundo, no planeta, na Terra, nada nos pertence. Tudo o que temos hoje pedimos emprestado aos nossos filhos e temos a obrigação de lhes deixar melhor do que encontramos. Portanto, esse é que é o conceito do desenvolvimento sustentável. Se cada um interiorizasse durante um minuto, de vez em quando, todos os dias, este conceito, certamente que isso também contribuiria para a mudança de comportamentos. O vosso trabalho, portanto, é um trabalho, como digo, de uma importância estruturante, absolutamente fundamental, mais ainda no mundo em que vivemos, nos tempos que estamos a viver. Eu para isso citava aqui duas coisas, duas referências. Uma de um manifesto que saiu recentemente em França, estimulado pelo ex-ministro do Ambiente e da Ecologia de França, do governo do presidente Macron, Nicolas Hulot. São os 100 princípios para um novo mundo, em que diz qualquer coisa como isto: é tempo de aprender que o conjunto de crises ecológicas, climáticas, sociais, económicas e sanitárias como uma única e mesma crise, uma crise do excesso. Outra tem a ver com também uma nota deixada num documento notável que infelizmente tem sido pouco divulgado, que foi o depoimento póstumo da professora Maria de Sousa, que morreu recentemente, uma extraordinária cientista do Instituto Abel Salazar, que morreu recentemente e que deixou uma carta aberta aos cientistas e aos jovens relativamente àquilo que é preciso para mudar. É preciso coragem para mudar, sobretudo quando o nosso estilo de vida atual parece ser tão confortável. No entanto, as evidências científicas são irrefutáveis. A exploração que o homem está a fazer da natureza e dos seus recursos é insustentável. Acima de tudo, precisamos de novas soluções para viver em harmonia com a Terra. E, portanto, é esse contributo que nós procuramos dar, que vocês dão no vosso trabalho do dia-a-dia, que é um trabalho precioso, que passa, digamos, a maior parte das vezes despercebido na espuma dos dias, no ruído em geral que se faz em torno de coisas às vezes pouco importantes ou marginais, que fundamentalmente, às vezes, estrategicamente, são colocadas exatamente para desviar das questões essenciais. Portanto, isso é também uma outra questão, mas que tem a ver também com tudo isso. Sensibilizar, sensibilizar, sensibilizar. Educar, educar, educar. Penalizar, penalizar, quando isso for, quando isso tiver que ser. Penso que são as 3 mensagens fundamentais que o vosso trabalho encerra, e felicito-vos por isso. Muito obrigada. Estejam sempre à vontade com a PDA, sempre que entendam, para os que já hoje são membros da Comissão Especializada e trabalham com a PDA, não me estou a dar nenhuma novidade, saber qual é a nossa filosofia, o nosso modo de trabalho, contribuir sempre para encontrar as melhores soluções, não só para o setor da água em Portugal, mas também para o nosso modo de vida, que tem que
temos a obrigação, portanto, como dizia a doutora Brundtland, como dizia, que não é nosso, é dos nossos filhos, dos nossos netos, e temos a obrigação de lhes deixar melhor do que os encontramos. Se o não fizermos, falhamos. Muito obrigado mais uma vez e vamos continuar a trabalhar. Obrigada. 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 Muito obrigada. Obrigado.